Hallo zusammen, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, novamente, eu venho aqui trazer um vídeo um pouco aleatório para vocês. Isso, na verdade, é um vídeo que eu já, quando eu estava montando meu canal, colocando, né, os vídeos e tudo, eu sempre tinha em mente ainda fazer esse vídeo. Mas eu sempre penso que tudo tem um propósito e um tempo específico certo. E por isso que então eu decidi, né, gravar nesse momento histórico que nós estamos vivendo agora esse vídeo. Por quê? Vocês viram já no título, né, o meu passado tenebroso. E esse vídeo também vai colaborar com informações, né? Muita gente pergunta assim, nossa, por que você tá morando na Suíça, né? E não em outro lugar e tal, não no Brasil ou na Alemanha, etc. Isso de repente também vai contribuir com as informações que vocês sempre questionam nesse sentido, né? E eu também penso que sempre tem um momento certo para falar as informações, né, que a gente deseja. Eu vou me expor nesse vídeo bastante, mas eu sempre penso assim que sobre feridas, né? Se nós conversarmos sobre feridas da nossa vida passada, são feridas que já foram saradas, curadas e, né? Deus já tratou e eu já posso falar sobre elas. Nem sempre isso foi assim, mas existe um momento, né, que a gente pode falar sobre essas feridas e o propósito novamente é ajudar. Nesse momento histórico que nós estamos vivendo, muita gente me escreve e também, né, fala para mim, como eu tenho contato com várias pessoas, durante a aula, durante os e-mails, YouTube, Instagram, etc, etc, todas as redes sociais, muita gente me escreve compartilhando coisas pessoais, íntimas, que eu obviamente não vou expor aqui, mas que referem-se à questão de não estar motivado, a não ter mais alegria em viver, e essas coisas, né? Eu já tinha feito um vídeo sobre depressão em um outro momento anterior e eu então contei, né, essa como entender a depressão e também procurar ajuda nesse sentido, né? E por isso que eu também estou fazendo esse vídeo, justamente para também ter o propósito de ajudar. So, o que eu quero então contar nesse vídeo? Eu morei no Brasil, para quem não sabe, né? Meus pais são alemães e eu então, minha família, né, é descendente de alemão e eu, né, nasci lá, né, numa colônia alemã e meus pais moram lá até hoje e meus avós também, né? Avós moravam lá, né? Meus avós infelizmente já todos faleceram, mas meus pais ainda moram lá. Good. Eu, né, sempre morei lá e daí nós decidimos, como família, alugar uma casa em Curitiba e justamente, né, na época que eu tinha que começar a faculdade e tudo, e isso não tem faculdade na colônia, então muitas pessoas daí têm que, né, de repente procurar uma casa de aluguel, etc, na cidade para, né, as pessoas que querem se desenvolver, estudar fora, etc. E eu então, né, comecei a fazer faculdade e tudo mais. E também me empenhei, né, esse tempo na faculdade e não procurei me relacionar com ninguém, porque meus pais estavam pagando, né, a parte da faculdade no começo, toda ela também, e eu decidi levar muito, muito a sério. E por isso eu também não me relacionei com ninguém, eu não estava aberta a relacionamentos e tudo, e só depois da faculdade que eu pensei em relacionamentos e também me casar. E eu então, né, depois de ter feito as minhas faculdades, eu então, né, me propus a ficar aberta à questão do relacionamento e tudo, e me casei, né, também, né, com um loiro de olhos azuis e tal, e esse foi o meu primeiro casamento. E eu me casei então no ano de 2009. Good. Nesse sentido, né, eu tava feliz e tudo, né, nós tínhamos 30 dias de casados e nós fomos convidados para algum lugar lá, não sei o que, e meu ex-marido, ele gostava muito de andar de moto e tal, e nós então fomos para um determinado lugar
E nós, infelizmente, naquele dia, foi um sábado, nós sofremos um acidente. E foi um acidente muito, muito grave. Para quem anda de moto sabe, né? Que nós não estamos totalmente protegidos em cima da moto. A gente só usa um capacete, né? Meu pai, na verdade, a vida toda teve motos também. Ele teve mais de 20 ou 40 motos, não sei quantas, mas ele teve muitas motos. Meu pai também é um fascinado por motos. E eu também já sempre falo, cuidado, né? A hora de andar de moto. Mas, enfim, se a pessoa tem uma paixão, né? Então eu também não vou colocar medo na pessoa. E nós tivemos um acidente muito, muito grave. E eu me machuquei bastante, né? E meu ex-marido, ele foi parar daí na UTI. E foi um período assim, nós tínhamos 30 dias de casados, na verdade 29. Nós tínhamos acabado, né, de montar a nossa casa, realmente acabado de montar a nossa casa, a gente não tinha nem tido tempo para nada ainda, né, e quem, né, já casou sabe como é que é turbulento, né, a primeira parte, né, os primeiros meses, né, eu não tinha nem feito os meus documentos ainda, sabe aquela... Yeah. Então, ele parou na UTI, ele ficou 22 dias na UTI, em estado gravíssimo, realmente, né, com todos os órgãos comprometidos. Quando você tem... E a gente não estava em velocidade alta, ele sempre, obviamente, cuidava. Aconteceu que um carro fechou, né, a nossa frente, a nossa preferencial, e nós não tivemos o que fazer. A pessoa estava, infelizmente, alcoolizada, e ela fugiu do local. Até hoje eu não sei quem que, né, fez essa, né, cometeu, né, esse delito. E a pessoa daí fugiu. E teve pessoas, né, que anotaram, eu acho que a placa e tudo. Só que eu tive que me ocupar com outras coisas, né, em primeiro lugar. E para quem sabe, para quem já teve uma pessoa na UTI, isso realmente é um estado emocional, assim, muito crítico, né? Você todo dia esperar por notícias... Você quer receber notícias boas, né? Mas as notícias, elas te esmagam. As notícias más, né? Você, assim, fica realmente muito mal. E ó, esse foi um período, assim, eu acho que um dos mais difíceis na minha vida. E como eu falei, ele estava num estado gravíssimo, né? Com todos os órgãos comprometidos. O único órgão que ainda estava funcionando era o coração, né? O coração era um órgão que estava funcionando sozinho. Os outros órgãos estavam todos sendo alimentados, né? Pelas máquinas, né? A respiração e todos os outros órgãos. E ele estava em coma. Esses 22 dias ele ficou em coma, né? Eu não pude mais conversar com ele, nada. E eu, nesse tempo, eu também estava muito machucada. Eu machuquei tudo, né? Só a minha cabeça não, porque eu estava, graças a Deus, de capacete, senão provavelmente eu não estaria mais viva. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, usem capacete, até na bicicleta. Eu até já tive acidente aqui na Suíça de bicicleta, 2 acidentes, até um relativamente muito forte também. Me machuquei muito meu joelho e fiquei 2 meses também né, retida, não podia ir trabalhar e nada. Mas graças a Deus que eu tava também de capacete, então eu também não machuquei a minha cabeça e nada. Mas eu, assim, tive né, muitos machucados no meu corpo, né? E precisei fazer várias cirurgias e tudo, né? Mas o meu machucado principal foi na minha perna, né? Eu tive retirada de tecido, né? Como eles falam, né? E trauma muscular. E sempre é engraçado porque muita gente deve vir perguntar, você quebrou alguma coisa? Eu falei, não, eu só quebrei 2 costelas. Só que costela a gente sabe, né, que se elas estiverem bem
posicionadas, elas podem depois voltar a colar, né? E costela também não é um osso, é uma cartilagem, então, yeah. Mas eu confesso que incomoda bastante vezes. Quando eu fiquei grávida, eu tive bastante dor também, então é bem desconfortável, assim. Mas agora já tá tudo bem de novo. Mas eu tinha machucado muito a minha perna, eu tive, né, traumatismo muscular, como chamam, e um osso, quando ele é quebrado, né, eu não quebrei nenhum osso, mas um osso, quando ele é quebrado, ele é, né, posicionado certo e num determinado momento ele volta, né, ao funcionamento. Já o músculo, ele tem de 2 a até 3 anos para se recompor. Eu confesso que eu nunca mais tive assim a recomposição total, né, do músculo, mas quem vê e não sabe não enxerga, porque graças a Deus, né, as cirurgias que foram feitas lá foram muito, muito bem feitas e eu, né, não tive sequela assim e nada, né? Então quem não sabe e olha, né, para o lugar, né, para a perna, porque foi na parte acima da coxa, né, na coxa. Então, porque eu tava de shorts naquele dia. Então, yeah, né, não vê nada mais, né? Mas eu fui para vários médicos e dois deles, né, os primeiros dois falaram para mim que eu não iria mais voltar a andar. E quando você ouve, quando você recebe, né, esse tipo de mensagem, passam muitas coisas na tua cabeça, né? Eu comecei a chorar imediatamente, eu estava com os meus pais do lado, meus pais foram assim, foram e são, né, pessoas muito importantes na minha vida, me ajudaram em todo momento. Quando eu sofri o acidente, né, eu estava lá deitada na maca, minha mãe estava de um lado e meu pai do outro lado, segurando as minhas mãos, falando que ia ficar tudo bem. E eu também tinha machucado muito o meu braço e tava com medo de perder meu braço, medo de perder minha perna, né? Porque quem já sofreu um acidente sabe que, né, se tiver num estado muito, muito crítico, né, os membros são amputados. Eu tava com muito medo mesmo. E eu só gritava pra minha mãe, eu não quero perder minha perna, não quero perder meu braço. E a minha mãe falou, calma, vai ficar tudo bem, se acalme, né? Eu não sei, né, como é que meus pais conseguiram ficar calmos nesse momento. E nós fomos em vários né, médicos e os dois primeiros falaram que eu não iria voltar a andar. Eu tava, para quem não sabe, na cadeira de rodas, né, nos primeiros meses, né, depois do acidente. Para completar, né, no 22º dia da UTI, o meu primeiro marido daí também veio a falecer. E assim, uma notícia péssima atrás da outra, né? Então chega um momento que você não aguenta mais, né? Eu fiquei muito abalada, eu fiquei pensando assim, ai Deus, por que isso? Por que eu, né? Ele foi o meu primeiro namorado e também meu primeiro marido e, né, eu não entendia por quê. Nós sabemos que para tudo tem um propósito na nossa vida e nós temos que entender o propósito, não entender por que alguma coisa está acontecendo. Hoje eu entendo por quê, mas naquela época eu ficava assim, né? Além das notícias ruins que eu estava recebendo da minha vida, eu ainda fiquei viúva. E para quem já é viúva ou viúvo, essa é uma são um grupo de pessoas que não se incluem na sociedade. O que eu quero dizer com isso? Você não é mais solteiro, né? Você também não é casada, você não tem filhos, né? Para quem tem filhos ainda
né? Ajuda um pouco, mas eu me sentia tão excluída da sociedade, assim, eu não era isso e nem aquilo mais, né? Eu estava indo numa igreja batista de Curitiba, e também eu quero dizer que hoje eu só estou em pé pelas orações, claro, Deus em primeiro lugar, mas pelas orações das pessoas. E por isso que eu honro a minha vida hoje, cada segundo. Porque eu quero fazer valer a pena os joelhos que estavam dobrados por meu motivo. Eu ainda sou membro daquela igreja e tenho contato com pessoas de lá, né? Porque hoje eu moro na Suíça, mas a força que eu recebi das pessoas. Eu todos os dias recebia visita. Cristiane, estamos orando por ti. Cristiane, não desanima. Cristiane, estamos juntos. Cristiane, força. O meu pastor Paulinho, ele sempre falava para mim, Cristiane, caminha um passo de cada vez. Hoje dê um passo, amanhã outro passo. Não desanima. Nós estamos orando por você, né? Divide o teu fardo conosco. O fardo dividido se torna mais leve. E eu tenho que dizer que se eu não tivesse, em primeiro lugar, Deus na minha vida. Em segundo lugar, os meus familiares na minha vida. Em terceiro lugar, a igreja do meu lado. Gente, eu juro que nenhuma ideia complicada, né, uma ideia assim de tirar a minha vida passou definitivamente pela minha cabeça, ao ponto de realmente calcular, de programar isso. Mas eu ficava pensando, eu não tenho mais alegria em viver, né? Só que por outro lado, tanta gente ao meu lado falando toda hora coisas positivas, orando por mim, orando comigo, eu quase não tive, digamos assim, né? Eu tinha tanto suporte que eu não precisei pensar nessas coisas, graças a Deus. E por isso que é tão importante estar com pessoas certas do nosso lado, né? Se você que está assistindo esse vídeo está passando por uma parte complicada, né, na tua vida, por uma fase, eu sempre digo, a nossa vida tem fases, né? É uma fase, né? Eu sempre pensava assim, eu falava pra mim mesma, Cristiane, é uma fase, isso vai passar, vai passar. Essa dor que eu tô sentindo vai passar, né? E passou, né? Claro que eu lembro disso, emoções estão envolvidas, mas Deus foi fiel. Eu posso falar isso todo dia, porque Ele foi fiel, né? Muita gente que sabe da minha história, um dia também uma pessoa falou, Deus é amor? Como é que Deus é amor se Ele permitiu isso? Nós vivemos num mundo cruel. Coisas acontecem na nossa vida, né? E nós temos o livre-arbítrio. Aquele cara que estava alcoolizado teve o livre-arbítrio de se alcoolizar, né? E ele não pensou nas consequências. Ele não pensou que ele poderia matar pessoas naquele momento, certo? Então, a gente não pode culpar todo instante Deus, porque as pessoas têm livre-arbítrio. E as pessoas muitas vezes fazem coisas e eles não pensam nas consequências. É essa que é a questão, entendeu? Então, eu jamais culpei Deus, eu jamais questionei Deus. Eu só ficava perguntando o propósito de tudo isso. E nesse período, né, eu estava vivendo uma turbulência de emoções também, né? Então, o pior era a noite, né, durante a noite, porque daí eu não tinha visitas, eu também não tinha possibilidade de conversar com ninguém. Às vezes a minha mãe vinha, né, porque ela às vezes voltei a morar com meus pais, porque no primeiro mês eu não conseguia nem tomar banho sozinha, para vocês entenderem o meu estado, né, depois de voltar do hospital e tudo.
Então, minha mãe às vezes vinha conversar e orar comigo e nada, eu me acalmava e voltava a dormir. Mas foram tempos turbulentos. E resumindo a história, né, depois eu consegui, graças a Deus, na igreja, lá da primeira igreja batista de Curitiba, tinha uma pessoa que tinha um contato e nós então fomos, né, conseguimos o contato de um médico muito bom. Eu sei que nós quase viajamos lá dentro de Curitiba mesmo, quase 2 horas de ônibus, né, para tentar uma consulta com esse médico. E ele então foi a primeira pessoa que falou assim: olha, esse esse quadro é grave, né? O meu quadro era grave, mas ele falou que você tem que fazer 50%, se esforçar, e Deus vai fazer os outros 50%. Ele foi o primeiro médico que me falou isso. Ele me deu esperanças. Eu saí de lá muito feliz. Porque eu falei, eu vou fazer os meus 50%, eu sei que Deus vai fazer um milagre, né, porque é um milagre, e vai fazer os seus 50%. E, gente, não é fácil, porque o meu nervo daí estava atrofiado. E para quem tem nervo atrofiado, e para quem já teve, né, nervos atrofiados, sabe o que significa fazer uma fisioterapia. Você não faz mais nada lá na fisioterapia além de gritar de dor. Porque realmente é tenso. Só que eu ficava pensando, Deus está fazendo os seus 50% e eu vou fazer os meus 50%. Custe o que custar. E eu então, né, meu pai então comprou muletas, né? Com uma perna eu conseguia andar. Só que de tanto eu ficar sentada, meus músculos estavam fracos, né? Então, para você começar a estruturar tudo de novo, isso é tão dolorido. Mas Deus foi fiel. E como o pastor Paulinho sempre falava, um passo de cada vez. E, gente, eu tenho que dizer para vocês, chegava dias que eu realmente só dava um passo. Só que eu fazia uma festa quando eu conseguia dar um passo. Porque você tem que... pra vocês terem uma ideia, eu olhava as pessoas fora na rua caminhando e ficava olhando. Nossa, que engraçado caminhar, né? Porque você tem que voltar a aprender a caminhar. Eu ficava pensando, uma vez eu olhei um menino correr e ficava pensando, que estranho ele correndo. Sério, porque você tem que aprender a fazer tudo de novo e ter confiança nas tuas pernas. Então, existe tanta coisa que está envolvida naquela questão. E eu, então, né, fiquei 2 meses na cadeira de rodas e mais 3 meses para voltar a andar. Eu tinha ainda o apoio das muletas aí. E depois de 5 meses eu consegui dar o meu passo sozinha. E eu chorei muito naquele dia. Eu lembrei daquela parte na Bíblia que diz, levanta, Jesus, né? Falou para a pessoa que não conseguia andar, levanta e anda. Jesus não estalou os dedos e pá, a pessoa estava em pé lá. Jesus falou para a pessoa, ele falou para a pessoa, você é que vai ter que levantar e andar. E eu sempre me lembrava daquela parte na Bíblia. Porque eu lembrava daquilo que o médico também falava para mim. 50% eu faço. Na verdade, hoje eu penso assim, Deus fez 100%. Porque hoje eu olho para tudo isso que aconteceu no meu passado, eu chamo de isso passado tenebroso porque foi muito tenebroso para mim. Mas se eu olho hoje para o meu presente maravilhoso, tudo que Deus preparou para mim,
Eu tava lá no fundo do poço e um dia meu pai chegou pra mim e falou: Cristiane, um dia Deus vai colocar alegria no teu rosto novamente, vai derramar um vinho novo sobre a sua vida e você vai sorrir. E quando você recebe essas palavras, naquele estado que eu tava, eu ficava pensando, amém, mas é difícil. Só que eu criei. Nós temos que nos agarrar a essas palavras, porque às vezes é a única coisa que nós temos. E por isso que eu quero hoje, o propósito desse vídeo é trazer motivação. Porque por mais triste que pareça ouvir tudo isso, Deus fez grandes coisas na minha vida. Gente, hoje eu tô andando. Eu ando de bicicleta, eu ando a cavalo, eu corro com a minha filha, eu sou casada de novo. Deus me deu um marido maravilhoso, uma filha maravilhosa. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez, pela obra que Ele fez na minha vida. E eu quero motivar vocês, você que está triste, você que está desesperado, você que não tem mais motivação na tua vida, você que não enxerga mais o que Deus poderia fazer, o que vai ser de ti, levanta, 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 porque você que tem que fazer o seu 50%, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria passar. Creem porque Deus pode ainda hoje fazer milagres. Eu sou uma testemunha viva do milagre que Deus pode ainda hoje fazer. Então eu queria deixar esse vídeo gravado aqui no YouTube, que esse vídeo possa motivar vocês. Deus abençoe a vida de vocês e nos vemos então semana que vem nos nossos próximos vídeos. Tschüss!